Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Salmos 73. Salmo de número 73. Se irmãos puderem encontrar, deixá-la aberta. É um texto bem conhecido da igreja. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Enquanto os irmãos procuram, a minha gratidão aqui ao pastor Ivan, pastor Isaías, nossos pastores, que nos concede aqui essa oportunidade, de estarmos aqui fazendo menção da palavra de Deus. Também nossa palavra de gratidão a todos os casais que estiveram conosco ontem. E foi uma festa especial, foi um momento bom, agradável, descontraído, de muito aprendizado. E só foi possível porque você acreditou no projeto, no trabalho. Você entendeu que seria importante você reservar esse tempo. E a nossa gratidão a todos os irmãos presentes. Aqueles que não tiveram, a gente compreende também. Tendo uma oportunidade, não abra mão de você levar a sua família como casal a participar desses eventos. É muito bom. Apesar de participar de bastante encontro de casais, irmãos, eu tenho um conceito comigo que eu sempre estou precisando aprender alguma coisa e eu estou sempre devendo. Então eu incuti isso na minha cabeça, que eu estou sempre precisando aprender alguma coisa, estou sempre devendo. Então isso me faz entrar numa lógica de eu preciso aprender. Então ontem o pastor Roberval trouxe uma boa palavra. Falou assim, mas você já entendeu o livro? Sim, mas o Espírito de Deus fala, então é muito bom. Amém? Vamos para o texto? Salmo 73 diz assim: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram. Pois eu tive inveja dos tolos, dos ímpios, quando vi a prosperidade dos perversos. Pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Então não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes cerca como uma corrente, e a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retorna para cá, e águas de um copo cheio são espremidas para eles. Eles dizem, como Deus sabe, há conhecimento no Altíssimo. Eis que eles são ímpios, que prosperam no mundo, eles aumentam em riquezas. Realmente eu limpei o meu coração em vão, lavei as minhas mãos na inocência. Pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda a manhã. Se eu disser, falarei assim: eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição. Como são trazidos para a desolação, como em um momento eles são completamente consumidos pelos terrores. Como em um sonho quando alguém acorda, assim o Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Assim o meu coração ficou entristecido, e eu fiquei picado nos meus rins. Tão tolo eu fui, e ignorante. Eu fui como um animal diante de ti. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguras pela tua mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás para a glória. Quem tenho eu nos céus a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre.
Portanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruístes todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, e que eu possa declarar todas as suas obras. Amém? Esse salmo é um salmo conhecido de todos nós, e a gente vê aqui a experiência do Asaf, que é um salmo de Asaf. Asaf, ele é um regente de coral, e nós vamos então percorrer aqui nesses textos sobre a experiência desse homem. Justamente porque a experiência de Asaf, em algum momento ela já foi a nossa experiência, ou talvez seja a experiência que você está atravessando. Asaf, justamente, ele entrou numa espécie de crise existencial ao analisar o mundo à sua volta, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o mundo à nossa volta hoje, e a gente começa a analisar os fatos e os acontecimentos, a gente entra numa espécie de uma crise existencial de tanta coisa que está acontecendo. Se a gente fosse elencar aqui, a gente passaria pelo menos uns 20 minutos somente para destacar o que aconteceu na última semana, né? A maior dela, eu acho que uma comoção mundial de uma moça que caiu de uma ribanceira e que não foi socorrida por nenhuma das nações, e ela morre, mesmo diante de tanta dificuldade, mas acredito que seria possível, né? Então, quando a gente olha para as situações que estão acontecendo, a gente começa a ser invadido em muitos questionamentos. E um dos maiores questionamentos que a gente tem é justamente como a gente crê num Deus de amor e bondade num mundo repleto de sofrimento. Essa é um dos questionamentos centenários. Como crer num Deus de amor e bondade num mundo cheio de sofrimento? Como não imaginar que Deus não liga para o sofrimento, né? Porque eu aprendi também que sofrimento maior é o nosso, porque a gente sente. Então, todo sofrimento ele é digno de ser reconhecido, porque é o sofrimento de cada um. E quando a gente olha isso, né, a gente vai fazendo aquele exercício, né? A gente começa a entrar nos questionamentos da vida, da nossa vida, e aí, muitas vezes, a gente vai olhar o sofrimento dos justos na mão dos injustos. Se a gente olhar hoje o mundo, né, a gente vai perceber que a cada dia mais a concentração de riqueza está ficando num número menor de pessoas, e o maior número de pessoas está ficando sem a concentração de riqueza, ao ponto de você ver milhares de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Então ele não sabe se ele toma um café, se ele almoça, se ele janta, ou faz alguma outra coisa de sentido. Então, quando a gente olha essas coisas, né, a gente vê as injustiças, a gente vê, por exemplo, a multiplicação da miséria se espalhando, aí a gente começaria, de repente, a tentar extrair algum tipo de resposta para essas situações, né? Por exemplo, a gente poderia falar que é falta de fé, também, esse povo não tem fé. A gente poderia falar que esse povo não tem confiança, e a gente poderia falar da falta de confiança, da falta, e a gente tentaria responder essas calamidades no mundo com algum tipo de falta, como uma tentativa de dar resposta. Mas, quando a gente olha na palavra de Deus, o texto em que eu li, ele é um texto de Asaf. E Asaf, ele é um homem importante na Bíblia, porque ele era um levita da casa do Senhor. E não somente levita da casa do Senhor, ele era regente do coral. Se a gente olha o nosso coral aqui do Helena 1, é muito bonito, e eu particularmente eu amo ouvir o nosso coral. O Asaf tinha um coral de 180 mil vozes. Então daí dá para você ter dimensão da destreza, do zelo, do empenho de um homem de ser coral de 180 mil vozes. Eu imagino que deveria ser uma coisa maravilhosa. E se esse coral era bonito, imagine o coral do céu. Mas o Asaf, justamente, ele entra justamente nessa experiência de crise também. Ele entra aqui, se vocês lerem o texto que nós lemos aqui, se você perceber, ele entra numa espécie de crise, justamente a crise de fé.
E ele transforma a sua experiência de crise num cântico pessoal, porque ele atravessa aqui. Você vê, ele vai escrever um salmo de uma experiência que foi anterior. E ele vai transformar a experiência anterior dele num salmo, num cântico. E esse cântico, justamente, ele é tão bonito porque ele é um rompante de sinceridade. Aqui é um show de sinceridade. Aqui ele não, ele desnuda o coração dele, ele abre o coração e ele fala o que viveu, ele é muito sincero nas suas colocações e ele vai fazer os questionamentos. E é justamente essa sinceridade aqui de Asaf que faz a gente refletir justamente sobre os problemas cruciais da fé, né? Justamente no mundo aqui, aonde a gente vive com muita complexidade, porque o Asaf, ele não faz o uso aqui desse salmo, e deste louvor, e desse cântico, da sua experiência de sofrimento, para trazer, assim, soluções simplistas. Porque se tem algo que é muito complicado, é você ver as pessoas trazer soluções simplistas para os problemas dos outros. Então ele não tem aqui como intenção trazer solução simplista, ele não tem a intenção aqui de trazer nenhuma solução fácil, ele não tem intenção aqui de trazer aqui nenhum tipo de mágica numa tentativa de atenuar, né, a dramaticidade justamente da vida cristã, da esperança, da fé, mas ele tem aqui a ideia de trazer aqui uma chama de esperança. E essa chama de esperança do Salmo 73, ela é uma chama que ela pode ser nossa, e ela é uma chama que ela é importante para as nossas vidas, porque todos nós, a exemplo de Asaf, também atravessaremos os nossos períodos em que nós seremos questionados na nossa fé, em que nós teremos as nossas esperanças, a nossa fé sendo bombardeada por um mundo que está totalmente na contramão, e a gente entra numa espécie de crise. Então eu gostaria de convidar vocês nesta noite, com a Bíblia aberta do jeito que você está, a gente fazer uma espécie de itinerário da experiência de Asaf e extrair aqui algumas lições que a gente pode trazer para a nossa vida, que talvez você esteja neste momento, você entrou aqui com mais questionamento do que outra coisa, você entrou com mais dúvida do que outra coisa, você entrou aqui com tanta crise, com tanta dificuldade, talvez um momento em que você não consiga nem fazer uma oração e nem organizar as palavras. Pois bem, Asaf também atravessou isso e ele pode ensinar a gente nesta noite. E se você não está passando e você dizer assim, Nivaldo, eu estou no paraíso, Nivaldo, eu estou muito bem, glória a Deus por isso, amém, irmão, glória a Deus. Guarda essa palavra, porque um dia na sua trajetória cristã, nós também atravessaremos esse tipo de experiência. Então vamos lá, a primeira lição que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o itinerário que levou a Asaf a entrar em crise, que é justamente observar os ímpios. E olha como que ele faz. No verso de número 1 e verso 2, ele vai dizer aqui que ele viu os seus passos quase se escorregarem, ou basicamente se escorregarem, justamente quando ele viu a prosperidade do ímpio. Então, quando ele começou a observar a prosperidade do ímpio, ele entra na estrada da crise. No verso de número 4, ele diz assim, que os ímpios não passam sofrimentos e têm um corpo saudável. No verso de número 5, ele diz, eles estão livres do fardo, não são atingidos por doenças. No verso de número 6, ele diz assim, veste-se de orgulho e de violência. No verso de número 8 e 9, ele diz que a essência desses homens é maldosa e o mal ele é planejado na vida desses homens. E no verso de número 10 e 11, ele vai dizer que eles blasfemam todos os dias contra Deus, e eles desafiam ao Altíssimo. Parece uma realidade muito presente, mas foi justamente o itinerário da crise de Asaf, quando ele parou a sua vida para começar a observar o ímpio. E aqui é interessante, irmãos, porque a gente vai perceber algumas lições que a gente aprende aqui com Asaf ao observar os ímpios. Justamente porque o triunfo da maldade faz a gente adoecer de verdade. Irmãos, a injustiça. Até porque
não sentir nada no mundo que está doente não é normal. E se você está sentindo no mundo que está doente, justamente você está saudável. E por você estar saudável, você sente, porque o triunfo do mal faz a gente adoecer. A hiperconcentração apenas no que é ruim, na desgraça, pode tornar um ciclo vicioso e deturpa a realidade e produz uma generalização. Se você ficar ligando todas as tardes na Record, na Band, etc, 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 você vai fazer uma hiperconcentração naquilo que é mal. Em algum momento você vai ser tragado por esse tipo de narrativa, e não que ela não é verdade, mas quando você é tragado por esse tipo de narrativa, você tende a generalizar todas as esferas da vida humana nesse sentido. E aí o que acontece? Paralisa a tua vida, faz desistir dos teus sonhos e faz você implodir. Porque justamente observar e ter uma hiperconcentração no ímpio faz com que a gente seja paralisado, faz com que a gente comece a ter uma concepção de que os nossos sonhos eles são impossíveis e que nós não vamos chegar a lugar nenhum, e de que nós vamos implodir, porque para nós nada mais resta a não ser implodir e desistir. E aqui é interessante porque nós percebemos que quando Asaf começa a entrar numa espécie de concentração e observar os ímpios, o coração dele passa a ser alimentado de ressentimento, e o ressentimento alimentado, irmãos, aumenta o sofrimento e ele adoece. E ele mesmo fala isso. Se você vê na Bíblia, no verso de número 21, ele vai dizer: o meu coração estava amargurado e no meu íntimo estava a inveja. Então o itinerário da crise de Asaf foi justamente quando ele começa a concentrar-se somente e a olhar os ímpios. E aqui é uma verdade que a Bíblia mostra para a gente. A Bíblia mostra a verdade, a religiosidade aliena. Então a Bíblia, como compromisso da verdade, ela tem como função mostrar para nós como o mundo é, como a realidade é, como a vida acontece, as coisas que estão acontecendo, e quer trazer a clareza para nós, porque quanto mais clareza, mais independente e autônomos nos tornaremos e não alienados. Mas se você pegar o sistema vigente do mundo hoje, ele está caminhando para tornar a humanidade mais alienada possível. Esses dias eu estava conversando com um rapaz do Nordeste, e aí ele disse: Nivaldo, eu não aguento mais esse lugar, porque aqui já teve o carnaval no tempo do carnaval, antes do carnaval tem o carnaval, durante o carnaval tem o carnaval, pós-carnaval tem o carnaval, e agora a gente entra numa espécie de festa junina que vai começar agora, vai acabar em agosto. Só que quando acaba em agosto, a gente já emenda com outra festa que vem de primavera, que vem de dezembro. É uma festa atrás do outro. E aí eu não estou dizendo nada contra a cultura nordestina, que particularmente eu gosto da cultura nordestina, mas você percebe o quanto que uma cultura ela pode ser um instrumento de governo e de poderes para manter a gente preso numa alienação. E a Bíblia nesta noite nos orienta a gente a enxergar a verdade, a olhar a verdade e enxergar a vida como é. Enquanto Asaf começou a hiperconcentrar-se no ímpio, ele entrou numa espécie de crise. Mas a segunda lição que a gente aprende aqui é que o impacto dele começar justamente a observar o ímpio, e ele começa a observar. Ele ligava na Record, às 14, às 9, depois passava para a Band, depois passava na Globo, depois passava não sei o quê, aí depois virava, ia lá para o fulano, e ele ia. E aí o que aconteceu? Quando ele começou a observar isso, o impacto dessa crise, ele começou ao olhar a crise e se observar e se descrever. E olha o que ele faz. Ele começa a se descrever. Ele começa a olhar lá fora e começa a se descrever-se como pessoa. E no verso número 13, olha o que ele diz. Foi inútil manter o coração puro, ter integridade. Verso 14. O dia inteiro fui afligido, todas as manhãs sou castigado. Olha o drama. Verso de número 15. Não tenho nem como falar sobre isso. E o verso de número 16 ele disse: não tem como lidar, não tenho explicação. Acontece que na medida em que ele vai olhando em excesso para o mundo e para o ímpio,
isso vai trazendo para ele uma espécie de uma visão deturpada da realidade e uma visão deturpada de quem ele é. Porque ele começa a se sentir indigno. E ele diz assim, olha, é inútil manter meu coração puro. É inútil ficar aqui o dia inteiro sendo afligido. Eu não tenho nem como falar. E no verso 16 diz assim, eu não tenho como lidar, eu não tenho explicação. Porque ele começa então, querido, a olhar-se para si mesmo com desprezo. Lembre-se que eu vos falei para vocês que Asaf era um homem honrado. Que Asaf era um homem escolhido dentro do ventre da sua mãe. Que o Espírito de Deus o capacitou com uma capacidade musical absurda. Que ele regia um coral que eu imagino, meu Deus do céu, que coral era aquele. Um homem honrado com uma herança familiar de alguém que é exclusivo pelo Senhor, mas ele começa a olhar para si com desprezo. E aqui é interessante, porque ele começa a ter a sua concepção de fracasso. E ele começa a descrever os seus esforços, os seus valores como algo inútil. E aí ele entende, meus queridos, que a vocação dele é inútil. Ele entende que no imaginário dele, ele é o típico retrato do fracasso. E aqui é interessante, irmãos, porque na experiência limite de Asaf, ele condena a si mesmo, ele condena a sua existência. Mas olha quem era Asaf. Então o desafio da gente ficar com uma hiperconcentração no ímpio, e principalmente os meios e os mecanismos que o ímpio usa, é a gente começar a se descrever de uma forma inferior, se descrever como uma pessoa que tem uma perspectiva de fracasso, de que tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que se mobiliza, de todos os valores que você tenta engajar a sua vida, não serve para nada, é um inútil, e você não tem nenhum tipo de saída para a tua vida. E aqui é interessante, irmãos, por quê? No limite do desespero, ele condena a si mesmo, ele condena a sua existência. E aqui é interessante, irmãos, porque, olha só, quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, e a gente começa a fazer esse auto-exercício de olhar-se para si, e a se descrever de uma forma deturpada. Queridos, muitos de nós, no período da crise, começa a se olhar no espelho, não se vê alguém, não se vê digno, não se vê capaz, não enxerga virtude, não enxerga valor, se sente o pior dos seres humanos, sem capacidade, sem virtude, sem oportunidade, impacto do resultado de viver na dinâmica da crise que o Asaf atravessou. Mas é interessante que ele consegue, numa espécie de agonia, e essa agonia de fé, se recuperar. E aqui eu digo uma coisa para você, não importa quanto prostrado você esteja nesta noite, a Bíblia diz, ainda que o justo caia 7 vezes ele se levantará. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que não esmaga a cana que é quebrada, e para aquele que crê no Senhor, há sempre o sol da justiça, a esperança em Deus para você. Não desista, não desista. E aí ele começa a relatar para nós uma espécie de mudança de chave. Uma espécie de que ele se recupera da crise quando ele faz algo importante. Verso de número 17, ele diz assim: até que entrei no santuário. Então a recuperação aqui de crise de Asaf é quando ele consegue contemplar a Deus. E aqui é interessante, irmãos, sabe por quê? A expressão do Asaf aqui é que quando ele consegue entrar no santuário, lembrando bem que santuário aqui não é templo, porque o templo ele entrava todo dia. Então aqui não é uma questão de templo, aqui é que ele conseguiu entrar no santuário do Altíssimo. O santuário do Altíssimo, ele faz menção ao Antigo Testamento, aonde você tinha o lugar santo, a casa, a entrada, e o santo do santo, o lugar mais santíssimo, aonde ele podia entrar, porque ali era a presença de Deus. Então ele se recupera-se da crise, justamente quando ele contempla a Deus.
Não faz menção ao templo, porque isso era rotineiro. Mas ele faz menção da presença de Deus na vida dele. Eu não sei como que está a tua experiência de vida e qual o período em que você atravessa. Mas eu gostaria de te encorajar você a entrar na presença de Deus. Eu gostaria de encorajar você a ser munido, não de revolta, mas de graça, de inconformismo no sentido positivo da palavra, e ir à presença do Senhor. E aqui é interessante, porque ir à presença do Senhor é não necessariamente a mesma coisa que no templo de domingo à noite. São coisas distintas. Podem acontecer simultaneamente, mas às vezes nem sempre. E o Asaf, ele diz para nós aqui que ele foi à presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo já atravessou muitas crises. E no ano de 1917, a gente tem os desdobramentos que vão se dando em muita enfermidade, muita doença. E um período que a gente vai ver marcado como a Primeira Guerra Mundial. A gente teve gripe no primeiro século que varreu a Europa toda. E viver uma experiência de vida como essa, é uma experiência que a gente leva-se a questionar a Deus. E tinha um teólogo chamado Rudolf Otto, um teólogo alemão, que quando questionado na sua fé, porque as pessoas chegam para nós e querem uma resposta, e aí? Ele cunhou um termo chamado: a presença de Deus é um mistério tremendo. Porque ele diz que quando o ser humano ele vai à presença de Deus, e a presença de Deus ela pode acontecer a qualquer momento, a qualquer lugar, desde que você se esteja disposto a ir à presença de Deus. E ele classifica a experiência da presença de Deus como algo não do cotidiano, não como algo do natural, mas algo que vem de fora e traz para você uma experiência não racional, não lógica, mas você tem a certeza que você é visitada pelo divino no seu coração. É essa a experiência de Asaf. Essa experiência de Asaf, porque a reflexão racional, ela fracassou, mas Deus concede a ele uma nova visão, uma nova perspectiva, e ele pôde compreender a realidade das coisas. Querido, nesta noite não tema e não se hesite em ir à presença de Deus, porque pode ser que quando você for à presença de Deus, você vai se deparar com um mistério tremendo, aquele que vem, que visita, aquele que tem a capacidade de, com o seu todo poder, transformar a sua dimensão da realidade, assim como Deus visitou Asaf e deu a ele uma nova visão. Talvez você esteja cativo na sua visão de túnel, aonde você não enxerga mais nada. E Asaf estava assim, até o momento em que ele foi à presença de Deus. Experimente. E quando ele foi à presença de Deus, a gente aprende aqui uma quarta lição. A presença de Deus trouxe a ele uma nova concepção dos ímpios, do antes e do depois. Agora olha a nova perspectiva de presença de enxergar os ímpios que ele tem após a presença de Deus. E olha o que ele diz, verso 18: certamente os põe, ele coloca Deus agora no cenário, porque se você perceber os versículos iniciais que eu li, em nenhum momento Deus está, mas agora após Deus dar a ele uma nova perspectiva de realidade, ele começa a ter uma nova compreensão e concepção do ímpio, e ele diz: certamente o Senhor os põe. Ele enxerga que Deus está no cenário e controla todas as coisas. No verso de número 19, ou seja, no verso 18, ele consegue perceber que não há paz no caminho do ímpio, que no caminho do ímpio há ruína e a queda. No verso de número 19, ele diz que eles são tomados de pavor e aniquilação. E no verso de número 20, a Bíblia diz, e o Asaf diz:
tu farás desaparecer. Deus tem controle de tudo e Deus muda a perspectiva de Asaf. E ele começa a enxergar o ímpio de outra forma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes o mal e o império do mundo tenta fazer com que a gente aprecie a estrada do ímpio como sendo a coisa mais doce, mais maravilhosa de viver. E para isso ele vai usar dos meios mais hilários e mais curtos e mais facilitados para que você possa se dobrar aos impérios do mundo. Mas Deus abre os olhos de Asaf e diz: Asaf, deixa eu mostrar para você. É eu que coloquei esse povo aí, numa perspectiva de que Deus está no cenário. Não há paz no caminho desse povo, não há ruína, a ruína, a queda. Então quando a gente começa a olhar nessa perspectiva, querido, a gente não vai começar a ter inveja dos poderosos, a gente não vai começar a ter inveja dos ímpios que prosperam ao nosso lado, das pessoas que usam os meios mais escusos para conseguir muitas vezes alcançar um determinado lugar, e a gente não vai começar a invejá-los e ter ressentimento por isso, porque nós vamos ser invadidos por uma compreensão de que esse estilo de vida, esta forma de viver é escorregadia e eles vão desaparecer. É só falar aqui, porque você consegue deitar no teu travesseiro, você consegue dormir. É só falar aqui porque você consegue viver, e apesar de todas as dificuldades e em meio à guerra, a paz dentro do teu coração. Em meio à tribulação mais intensa que o mundo atravessa, há dentro de você uma fonte inesgotável do Espírito que te sustenta e faz você entender que é muito mais forte, muito melhor o que você tem dentro de você do que o que o mundo pode oferecer. E aqui ele começa a entender e ter uma nova compreensão. E por último, para a gente fechar, a quinta lição e a última, para a gente fechar nessa experiência de Asaf, a experiência de cura, uma experiência de mudança de si mesmo, uma experiência de virada de chave, de mudança de chave. Estou falando aqui, e pela revelação da palavra, eu tenho certeza que nós temos pessoas aqui que precisam de cura. Mas muito mais do que uma cura biológica, e Deus tem cura física para te trazer, mas Deus quer trazer para você uma cura de si mesmo, uma cura de mentalidade, uma cura que mude você e que te coloque numa outra perspectiva de vida, que tira você do medo, que tira de você de um lugar escuro, onde você só tem questionamento, e você precisa mudar a sua mentalidade. Asaf também não hesitou. Todos nós precisamos. E Deus tem cura para você nesta noite. E a cura começa a partir do verso de número 22, porque Asaf ele começa a enxergar o caminho de uma espiritualidade madura e não infantilizadora. Deus convoca ele para vir para um pedestal ou para o chão firme. Deus convoca Asaf para vir por uma espiritualidade mais madura. Deus convoca ele a sair dessa perspectiva infantilizadora, dependente, codependente, prostrada. Se formos contar isso num cinema ou na arte, a gente vai ver aquele desenho lá do século passado, que dizia, ó céu, ó azar, ó tristeza, ó céu, e não sai. E Deus trouxe aqui para ele uma mudança de perspectiva, para ele vir por uma espiritualidade madura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Existem muitos lugares que o que se oferece é uma fé infantilizadora, que faz com que as pessoas sejam presas em mecanismos de mágicas, de manipulações, de tantas coisas onde é um enredo que a pessoa não consegue se emancipar. Mas nessa noite Jesus nos convoca a uma espiritualidade mais madura. E a espiritualidade madura, ela é interessante porque a gente vai perceber
a perspectiva de mudança na expressão de Asaf. E olha só, a primeira coisa que a gente vê é que no verso de número 22 ele diz assim: eu agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele enfrenta a si mesmo. Ele diz: eu estava insensato, eu estava ignorante. Senhor, eu estava ignorante. Ele enfrenta. No verso de número 23, a gente vai perceber que ele tem aberto uma consciência de que ele não está só, mas que a mão de Deus estava com a vida dele e ele não enxergava. E ele diz no verso 23: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão e me sustenta. Nessa mudança de perspectiva, ele há um abrir de consciência, ele percebe Deus na sua vida, ele não está só em nenhum momento, ainda que ele achou, e que a mão de Deus estava todo o tempo sustentando ele. Nessa mudança de perspectiva, ele coloca no verso de número 24 que ele tinha agora, e ele tem direção, conselhos e honra. Ó, já começa a estufar o peito, já começa a ter uma nova perspectiva. No verso de número 25, ele diz: tua presença é o meu desejo. Por algum momento ele desejou as migalhas e as tralhas supérfluas que o mundo estava tendo, que o ímpio estava tendo, até que ele tem uma mudança de chave. Ele diz: a tua presença é o meu desejo. No verso de número 26, como uma espécie de mudança, ele diz assim: o meu sustento é Deus, porque o resto passa. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele começa a ser curado quando ele começa a ter essa perspectiva de si mesmo e se ver como amado de Deus, e entender que ainda que o corpo dele fraquejasse, a força e o sustento de Deus estavam no seu coração como uma herança para sempre. O amor de Deus, ele não tem sombra de variação. Deus te ama hoje, te ama segunda, te ama terça, te ama quarta, te ama quinta, te ama quando você está forte, te ama quando você está fraco, te ama quando você está contente, te ama quando você está triste, te ama quando você está frustrado, te ama quando você está esperançoso, te ama quando você desistiu. O amor de Deus insiste em te amar a todo tempo. Acho bonito o confronto de Jesus com Pedro, porque o confronto de Jesus com Pedro é um confronto de alguém que desistiu e está totalmente caído, e o amor de Deus vem ao encontro de Pedro através de Jesus em João 22, 21, que Pedro diz, Jesus confronta Pedro com tríplice pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E remete à tríplice negativa de Pedro no dia anterior. Um homem no chão, posto no chão pela sua limitação e sua humanidade. E ele já embaralhado na resposta, porque ele não consegue responder o amor de Deus. Porque a tríplice pergunta de Jesus para Pedro, Jesus usa o termo ágape: tu me amas com o amor de Deus? E Pedro está no chão. Pedro está prostrado, e ele responde com estorge, ele responde com outro tipo de amor: Senhor, é um amor muito pequeno. E ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque o meu amor para contigo não mudou. Eu te amo ontem, te amo amanhã, te amo sempre. E Asaf, ele tem então essa mudança quando ele percebe que o Senhor era aquele que sustentava o seu coração e era a sua herança para sempre. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Nós não sabemos o rumo que o mundo toma.
Mas eu quero confortar o teu coração para te dizer que o Senhor é a força do teu coração e a sua herança para sempre. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida e talvez o teu coração esteja estremecido, mas o Senhor, pela sua palavra, manda te dizer que Ele é a força do seu coração e a tua herança para sempre. Para fechar, Ele concluiu o que é bom. Porque no fundo, irmãos, a vida vai passar. Aliás, a vida está passando. Mas ele sai dessa experiência, e essa experiência que o Espírito Santo quer que você saia nesta noite, para te falar algo que você já sabe. O que é bom. E o que é bom ele coloca aqui no verso de número 28. E aqui eu leio e aqui eu encerro. Para mim, bom é estar perto de Deus, porque Ele é bom. Eu fiz do soberano o meu refúgio. Semelhante aos hinos das irmãs, Ele cuida de você. Ele tem cuidado de você. Há uma nova perspectiva de Deus para você. Há novos olhos de Deus para você. Há cura para você nesta noite, mudar de perspectiva e sair daqui entendendo o que é bom. Bom é o Senhor. Bom para mim é estar perto de Deus. Tenho feito do Senhor o meu refúgio para proclamar todos os dias os seus feitos. Deus abençoe.